O novo técnico do Flamengo, Domenech Torrent, sugere 2 contratações para o Flamengo. E o Vasco da Gama, rival do Flamengo, tenta tirar na marra o Maracanã do Mengão. Vamos estar comentando essas 2 notícias e muito mais aqui no canal. Então, meu amigo, dá essa moral para nós, ó. Botãozinho vermelho aqui embaixo. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like. Estamos quase batendo a meta aí dos 600 mil inscritos. Assim que a gente bater os 600 mil, vai ter sorteio de manto sagrado. Então, botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like. E vamos às notícias do Flamengo, nação. Bom, todo mundo sabe aí, né? Já quem é o novo treinador do Mengão é o nosso querido Domenech Torrent, né? O nosso catalão Domenech Torrent. E é uma coisa bem interessante estar comentando. Eu vou passar alguns detalhes aí sobre a questão do Domenech. Acho que é interessante nesse momento do acerto a gente passar esses detalhes. Por conta dessa pandemia que a gente vive do vírus, a gente sabe que a gente tem uma série de restrições, né? Uma delas é relacionada à entrada de estrangeiros aqui no Brasil. Com isso, o Flamengo já está trabalhando para resolver todas essas burocracias para que o Domenech possa desembarcar aqui, né, no Rio de Janeiro o mais rápido possível, né, para ele estar conhecendo os jogadores do Flamengo o mais rápido possível. Por mais que ele já tenha trabalhado com o Rafinha, né, o Domenech já trabalhou com o Rafinha, lateral direito do Flamengo, na equipe do Bayern de Munique. Então, de certa forma, o Rafinha pode dar umas dicas ali, falar, ó, fulano joga dessa forma, fulano tem característica tal. Então, acho que o mais importante nesse momento é o Domenech conhecer a fundo os jogadores do Flamengo, né? Então, o Flamengo agiliza esse processo burocrático aí para ele estar desembarcando o mais rápido possível aqui no Brasil. O Domenech vai ser o 12º técnico estrangeiro da história do Flamengo, tá? Primeiro técnico espanhol, se eu não me engano, da história do Flamengo, né? O Mengão aí que já teve técnicos argentinos, paraguaios, até da Hungria, rapaz. O Flamengo já teve técnico, né? Então, de certa forma, mais uma nacionalidade de técnico que vai sendo presente aí no Flamengo. E a grande dúvida, cara, antes da gente entrar nessa questão do Vasco aí, não pula o vídeo não, continua aí, que eu vou estar comentando com vocês vão ficar revoltados. Cara, a grande dúvida da nação rubro-negra é, ô Pedro, como que eu falo o nome desse rapaz? Tem muita gente preocupada aí em como falar o nome do cara. Eu já chamei ele aqui de Torrent, já chamei ele de Torrent, já chamei ele de Torran. Gente, vamos ter calma. A gente já teve Mancoejo, Cuejar, Petkovic e vários entre outros nomes difíceis de falar, né, no Mengão. Então, tranquilidade. Assim que ele tiver no Flamengo, passar uns dias ali, alguém ele fazer a coletiva dele de apresentação e alguém fazer essa pergunta para ele: ô meu filho, como é que fala teu nome, afinal de contas? A gente vai acertar o nome do cara. Não vamos ficar preocupados com isso. Como eu disse para vocês, já tivemos Dejan Petkovic. Se a gente sabe falar Petkovic, a gente sabe falar Domenech Torrent, ou Domenech Torran, ou Domenech Torrent, ou Domenech Torran. Tem um monte de gente falando diferente aí. Quando ele chegar aqui, a primeira pergunta que tem que ser feita a ele é em relação ao nome dele. Vai lembrar que o Domenech, né, foi auxiliar do Pep Guardiola e é fluente em espanhol, catalão, inglês e alemão, rapaz. Pois é, o cara fala 4 línguas diferentes aí, bem bacana, muito bem capacitado o Domenech. Obviamente não fala português, mas todos os lugares que o Domenech foi com o Guardiola trabalhar, ele aprendeu o idioma. Ele aprendeu inglês, né? Porque ele trabalhou na Liga Americana de Futebol. Ele aprendeu alemão porque ele trabalhou no Bayern de Munique e ele trabalhou na Premier League. Por isso que ele aprendeu inglês também, né? Não só por conta da Liga Americana, né? E ele aprendeu e deve estar aprendendo português aí, que é tão difícil, né? Os gringos falam que a língua mais difícil de se falar é o português. Eu não sei se isso é verdade, porque eu sou brasileiro, então eu sou nativo. Vocês aí, a maioria que me assiste é nativo, então é fácil pra gente estar falando a nossa língua nativa. Agora vamos começar a entrar nesse mérito aí das indicações, mas antes
eu queria comentar isso aqui com vocês. Dois fatores deixaram a diretoria do Flamengo bem convicta que o nome do Domenech era o nome correto para estar assumindo o Flamengo. Primeiro fator, ele se propôs a manter a filosofia de jogo, né, que foi aplicada ao time do Flamengo no ano passado pelo nosso ex-mister, o técnico Jorge Jesus. Isso soou muito positivamente para Marcos Braz e Bruno Spindel estar acertando com o Domenech. Até comentei isso aqui com vocês ontem, mas apenas já recapitulando. E uma outra coisa que eu não comentei com vocês ontem é que o conhecimento que o Domenech demonstrou durante a reunião para o Bruno Spindel e para o Marcos Braz sobre Flamengo surpreendeu muito. Tanto o Marcos, tanto o Marquinhos, tanto o Bruno Spindel. Surpreendeu demais o conhecimento dele sobre o Flamengo. Ele acompanhou partidas do Flamengo no ano passado, disse que acompanhava mais ainda por conta, né, dele ser amigo aí do nosso lateral direito, Rafinha, por ter trabalhado com o Rafinha na equipe do Bayern de Munique. Então isso impressionou demais a equipe do Flamengo, né? É semelhante com a situação do Jorge Jesus, que quando veio trabalhar no Flamengo já disse que acompanhava alguns jogos do Campeonato Brasileiro, mas no caso do Domenech, ele já acompanha alguns jogos da equipe do Flamengo, inclusive teceu alguns elogios dizendo que a equipe do Flamengo, né, joga a nível europeu, com a intensidade nível Europa, e que ele pretende manter isso. Isso aí soou muito positivamente para os dois dirigentes do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel. Segundo as informações que chegam da Europa, o Domenech Torrent é um fanático por relatórios dos adversários e montava as estratégias com Guardiola para enfrentá-los na época de Bayern de Munique e também de Manchester City. Aí eu te pergunto, meu amigo, o Domenech implementando essa filosofia aqui no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro não, aqui no Brasil, imagina o estrago que ele vai fazer com os nossos adversários que ficam nessa aí, né? Não vou generalizar e falar todos, mas de apenas cavar uma faltinha na entrada da área e jogar a bola para dentro da área para ver, né? Tentar vencer o jogo por uma bola, né? Como muitos falam aí. Ó, a produção fala aqui no meu ouvido, não se inscreveram no canal, né, produção? Pô, meu parceiro, botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve aí no canal, meu velho, ó, botãozinho, se inscreve, segue com as notícias. Outra informação que chega também é que o Domenech, ele valoriza ainda mais as jogadas coletivas, as jogadas coletivas e até a bola parada, pois resultam num pensamento conjunto. Pois é, o jogo do Domenech é baseado num jogo muito coletivo, muito em prol da equipe e não num jogo individual que privilegia, né, apenas um ou então dois jogadores. Então acho que ele vai se dar muito bem com isso no Flamengo. Agora entrando no mérito da informação aí das contratações que o Domenech sugeriu ao Flamengo, é claro, vamos estar comentando a questão do Vasco aí também. O técnico Domenech Torrent indicou Jordi Gris, né, e Jordi Guerron para os cargos de auxiliar e analista para a comissão técnica do Flamengo. Eu até tinha comentado essa informação com vocês ontem, mas ainda era uma especulação, né? Hoje se tornou uma confirmação, segundo o próprio portal aí da Espanha, o AS, né, com o avanço, né, com o acerto do treinador em definitivo do Flamengo, com o Flamengo, ele já indicou esses dois nomes. O porém que a gente tem aí desses dois auxiliares é que um deles, né, o Jordi Guerron, negocia com o Qin Qidao Huanghai da China. Pois é, um nome muito difícil, vocês me perdoem a minha pronúncia horrorosa desse clube chinês, mas esse clube chinês está atrás do Jordi Guerron, um dos auxiliares do Torrent, e o Torrent, de certa forma, vai tentar convencer ele de vir para o Flamengo e não ir trabalhar na China. Gente, né? Com todo respeito ao futebol chinês, nosso Mengão tá acima, né? Vamos respeitar a nossa história, né, gente? Vamos respeitar o peso dessa camisa. E outra informação muito importante, antes de entrar no mérito dessa situação do Vasco aí, é que o Flamengo assinou nessa semana, né, acertou nessa semana a renovação do contrato do atacante Samuel, do Sub-20.
O jogador de 18 anos de idade assinou contrato até dezembro de 2022 com uma multa rescisória para clubes europeus estipulada em 50 milhões de euros. O que dá, se a gente converter para real na cotação atual, 305 milhões de reais. Absurdo. Um jogador de 18 anos tem uma multa de 305 milhões de reais. Realmente, deve ser um baita jogador, uma baita joia do Flamengo, esse garoto aí, Samuel. Bom, agora entrando nessa questão do senhor Vasco da Gama, né, nação? É complicado. Eu vou ler a notícia aqui para vocês. Presta atenção. O governo do estado do Rio de Janeiro concedeu a concessão do Maracanã a Flamengo e Fluminense. Todo mundo já está farto de saber isso. Porém, nem todos se agradaram dessa atitude na época. O Vasco da Gama entrou na justiça com um pedido de mandato de segurança para tentar anular a decisão, porém perdeu na primeira instância. A equipe do Vasco recorreu e perdeu novamente na segunda instância. Ou seja, o Vasco da Gama tenta a todo custo tirar a concessão do Maracanã, que é uma concessão temporária, né? Não é uma coisa definitiva durante anos, né? A equipe do Vasco da Gama tenta tirar essa concessão do Flamengo. No meu ver, isso é uma vergonha, até porque o Vasco não tem condições nenhuma, zero, de estar administrando o Maracanã nesse momento, muito menos o Fluminense. Quem ergue, quem, né, faz girar o negócio o Maracanã é a equipe do Flamengo, né? Então isso realmente é uma brincadeira, o Vasco ficar entrando na justiça contra o Flamengo, contra a concessão do estádio do Maracanã, né? Complicado, nação, complicado. Agora, até acharia melhor, de verdade, cara, se saísse o Fluminense e entrasse o Vasco. Por quê? Porque quando voltar a torcida do Vasco é maior do que a torcida do Fluminense. Logo, eles vão lotar mais o Maracanã e vão gerar mais renda ao Vasco. Eu acredito que a possibilidade de o Flamengo não ficar levando calote é maior com o Vasco do que com o Fluminense. Eu sei que o Vasco segue vários problemas financeiros aí, mas eu acho que a probabilidade da gente levar menos calote seria com a torcida do Vasco lotando o Maracanã, em vez da torcida do Fluminense não lotar quase nunca o Maracanã, né? Mas enfim, nação, se inscreve aí no canal, dá essa moral pra gente, ó, botãozinho vermelho aqui embaixo, aciona o sininho da notificação, amassa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.